Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente nos envolvendo a todos nesta noite, nesta casa e em nossos corações. Agradecemos a oportunidade de podermos estarmos aqui hoje. É sempre bom quando temos a oportunidade de falar sobre o Evangelho. Hoje a nossa ideia é trazer uma reflexão para um convite que nos foi feito há 2000 anos, para que a gente retorne àquele momento de Jesus e consigamos atingir a amplitude do seu amor. Então se faz necessário que nos recolhemos em pequenos momentos para poder relembrar, porque como espíritos imortais, quem sabe lá nós estivemos. E neste momento se faz necessário que nós voltemos àqueles dias. E falaremos do convite de Jesus, quando ele disse: vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados. E isso foi relatado pelo evangelista Mateus. Porque vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É muito importante termos em mente o significado deste verbo. Vinde a mim. Nós podemos trazer para o nosso cotidiano, que também é algo muito peculiar. Toda vez que nos sentimos, principalmente enquanto jovens, ou os nossos filhos, que eles se sentem acuados, ou tristes, cansados ou sobrecarregados, e um abraço paterno, materno, um convite fraterno e materno, dizendo: vinde a mim. Naquele momento em que muitas das vezes põe-se em dúvida tantas e tantas questões do ser humano. E ao abrir os braços, o pai aconchega aquele filho, aquela filha. Um exemplo mais simples. Imaginemos aquela criança, pequena ainda, em sua formação. E onde quer que estejamos, havendo esta diferença de nível ou desnível, e falamos, aquela criança, estendendo os braços, pula, vinde a mim, essa criança não vai? E o que faz ela tomar essa decisão ainda? Porque ela é uma criança. Ela ainda não tem o discernimento de se vai se machucar ou se não vai. Mas ao receber o chamado daquele em que ela confia plenamente, ela salta aos braços, às mãos. Nos nossos momentos, na madureza da idade terrena, em que nos encontramos aflitos, cansados, e algum ombro amigo, em algum momento de tormento em que passamos, nos chama a si e diz: vinde a mim. Aquele amigo em que nós podemos debruçar a cabeça ao ombro e nos sentimos confiantes naquele momento por este aconchego. Algo que não precisa nada demais, nem um ritual, simplesmente um abraço e um ouvido. Naquele momento nós nos entregamos, tantas e tantas vezes choramos em ombros amigos. E ombros amigos eu estou falando, parente, pai, irmão, mãe, amigos que se fazem presente enquanto irmãos. Em todas essas situações, e quando chegamos ainda à idade madura, à velhice, já ao final da nossa carga terrena, chegando neste momento em que as forças se esvaem, e nós vemos em tantos e tantos cantos e recantos, aqueles que não têm
aqui no plano terreno, que diz: vinde a mim, que se encontram em abandonos, em tristezas. E quando esses encontram um aconchego daquele que diz: vinde a mim, ou estende os braços, ou dá aquela atenção carinhosa e fraterna, a felicidade se faz luz em coração e em sentimento pleno àquela criatura. Enfim, nesse passeio que eu queria criar esse cenário para vocês, como é importante receber um chamado de um braço, e esses braços abertos nos apertar e nos consolar porque estamos cansados e tantas vezes sobrecarregados. E se trouxermos a nossa mente, nós vamos encontrar ao longo da nossa vida tantos e tantos momentos que assim ocorreram. Temos facilidade até de identificá-los, porque normalmente nós gravamos em nossos sentimentos quase sempre daqueles atos que nos foram negativos. E tendemos a dizer que esses atos que não foram bons estão mais vivos, porque tivemos momentos felizes, mas aqueles marcam. São pequenas cicatrizes para lembrarmos que passamos por ali, vivenciamos aquela experiência. Mas, em comum, todos nós temos uma necessidade inata em cada ser, em cada criatura, que é justamente a necessidade de procurar esses ombros amigos. Jesus. Todos nós temos em nossos corações. Muitos de nós ainda o buscamos ou lembramos quando precisamos, em estágio de dor, de sofrimento. E mesmo assim, o Mestre ainda diz: vinde a mim. Estás cansados? Sobrecarregados? Eu te aliviarei. Todos procuramos o Mestre, mas ainda, infelizmente, com certa frequência, nós criamos obstáculos para chegar a esse Mestre. Nós criamos obstáculos para chegar ao consolo, ao lenitivo necessário. Nós criamos esses obstáculos. Os obstáculos naturais já existem, decorrente de todas as nossas ações. Mas nós começamos a criar pequenas barreiras. E por causa dessas barreiras, nós não conseguimos sequer criar um meio de sintonia com esses braços. Nós sequer conseguimos apaziguar os nossos sentimentos, acalentar aquilo que nos reflete a cabeça, e nos tornamos cada vez mais sofredores. É essa reflexão que nós precisamos começar a entender um pouco mais de nós mesmos, para poder identificar o que é que faz, ou como isso acontece, porque eu não consigo ir. E muitas vezes nós não percebemos. Tantas e tantas vezes nós não conseguimos chegar. E às vezes nos tornamos satisfeitos porque nos acostumamos àquele estágio, àquela sintonia. Mas o chamado ali está. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E nesse momento, com inquietudes que parecem não acabar, nós nos isolamos cada vez mais. E o nosso coração continua em busca desse consolo. E esse consolo nós sabemos que é Jesus. E nós precisamos fazer então algum esforço para chegar lá. E nesse momento, choramos, sentimos dores, refletimos, exteriorizamos através das nossas lágrimas, das nossas angústias, dos sofrimentos que temos. E Jesus ali está. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas também pode vir neste momento à nossa cabeça, porque estamos angustiados. Tantas e tantas criaturas aí se encontram e se isolam numa redoma, protegendo-se de quê? Afastando-se cada vez mais. E começa a se questionar: mas por que eu sofro? Por que o sofrimento? Por que sofremos? Por que choramos? Nós precisamos buscar esta reflexão. Nós podemos iniciar lembrando de Deus.
Deus, com todos os seus atributos, de todos os seus filhos a quem ama indistintamente, sem privilégios, e nos diz que Ele é bom, que Ele é justo e que Ele é misericordioso. Esses três atributos de tantos e tantos que compõem a divindade, se nós, e eu costumo dizer sempre isso, se nós começarmos a cravar Ele realmente em nosso peito, transformá-lo em sentimento, tantas e tantas perguntas que nós temos, de forma a nos deixar ainda tristes, elas vão sumir. Porque se eu tenho um pai que Ele é bom, Ele não pode me desejar mal. Mas eu sofro e choro. Se tem um pai que é justo, mas eu sofro, que justiça é essa? Mas eu choro, mas Ele é misericordioso. Então, nesses atributos, nós vamos encontrar respostas de que não existe mal nos proporcionado por este Pai de amor, justiça e misericórdia. E para isso, Jesus continua nos chamando. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque Jesus também nos disse, no período em que aqui esteve conosco, que nós não íamos, e não era o momento, e o nosso estágio não comporta ver felicidade plena. Nós não estamos no mundo de felicidade ainda. Esse orbe ainda não está pronto para isso. O momento e o estágio em que vivemos ainda não condiz com o paraíso prometido por Jesus. Ainda vivemos no mundo de expiações e provas. Ainda somos imperfeitos. Voltando para os atributos de Deus, se Ele é bom, justo e misericordioso, não pode ter sido Ele que me imputou determinados sofrimentos, tristezas. Olha só como esse momento, ao trazermos esses atributos, só esses três de Deus, nós já começamos a questionar. Se Ele é bom, justo e misericordioso, e eu por algum momento me sinto sofrido, Ele não pode ter me colocado nesta posição. Provavelmente deve ter tido outra causa. E aí a criatura humana precisa refletir sobre si, sobre suas condutas, sobre os seus afazeres, sobre os seus objetivos, sobre os seus amores. Porque nós precisamos seguir o mandamento que Jesus nos ensinou. Amar a Deus, porque Ele é bom, justo e misericordioso. Não esqueçamos jamais disso. E amar ao próximo, como a si mesmo, que é um mandamento muito interessante. Porque para eu amar ao próximo, o que eu tenho que fazer primeiro? Amar a mim. Se Ele diz, olha, faça aquilo conforme você faz com você, ou ame o próximo como você ama. E nós esquecemos disso quase sempre. Nós ficamos com amar ao próximo. Ótimo, mas como a si mesmo? Então nós precisamos trabalhar dentro de nós. E Jesus continua nos chamando. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então, o paraíso já teria se instalado na terra se não precisássemos mais chorar. Não precisássemos mais sofrer, mas sofrer aquilo que nós mesmos proporcionamos para todos nós. A figura já muda um pouquinho, mas ninguém como Cristo espalhou tanta felicidade, tanta alegria, tanto ânimo aqui na terra. Durante aquele período em que Ele esteve conosco, a esperança se fez verbo. O verbo se fez homem. Então Ele encarnou e aqui exemplificou. E é uma coisa interessante, nós não vamos ver Jesus falando sem praticar. Nós jamais veremos Jesus que não seja em ação plena. Se pegarmos o Evangelho,
Raramente nós vamos ver Jesus. Eu falo raramente porque tem um caso que me veio à mente aqui. Eu ia falar dormindo, porque quando ele estava no barco naquela tormenta, enquanto todos os apóstolos os discípulos estavam apavorados, ele dormia serenamente, descansava. Mais uma lição a partilhar com seus discípulos naquele momento. Mas nós não vamos ver Jesus que não seja em ação. Não veremos isso. E ele trouxe naquele momento a todos nós, e assim deixou para todos nós muita alegria. E neste momento, a luz e a paz se fez na terra. Porque ele a trouxe. Ele veio pessoalmente entregar um convite dizendo: vinde a mim, porque todos nós naquela época sofríamos com as nossas mazelas, estávamos sobrecarregados por aquela psicosfera que se encontrava naquele momento na terra. Ele veio trazer a luz. Mas, mesmo durante esse período, ainda houve choro, lágrimas, mesmo com a luz aqui ao nosso lado? Sim. Ainda houve lágrimas. Lágrimas necessárias. Mesmo a luz se fazendo na escuridão que nos encontramos do nosso ser, essa escuridão é nossa, ainda se fazia necessário lágrimas. Porque elas são, muitas das vezes, gotas homeopáticas que são os nossos remédios. A dor pode ser o nosso remédio. E não percebemos que esse médico das almas está pronto a nos atender. E mesmo assim, nesse momento, Maria soluçou no Calvário. Pedro, triste, se lastima depois que nega o Mestre. Paulo, em prantos à porta de Damasco, ao se reconhecer e ao ver a luz verdadeira que ali se fazia. E tantos cristãos, naquele momento, choravam nos circos, onde serviam, naquele momento de diversão, a tantas e tantas criaturas que ali estavam, ao verem outros irmãos sofrerem o martírio naqueles circos. Todos verteram lágrimas, e a luz estava presente. E neste momento, Jesus disse a todos eles: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas qual é a diferença desses que naquele momento estavam e a nossa nos dias de hoje? Já nos perguntamos isso? O chamado é o mesmo. O que eles tinham de diferente? O que aconteceu naquele momento? E o que acontece hoje? Nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Aqueles todos que ali se encontravam envolvidos pela vibração de Jesus, apesar de sofridos, de sobrecarregados, aceitaram o convite. Vinde a mim e eu vos aliviarei, porque todos ali estavam em sofrimentos também. Qual é a diferença de hoje? Nenhuma. Porque cada um de nós carrega consigo a sua bagagem, as suas dores. Muitas vezes olhamos para o colega e dizemos: mas é por causa disso que ela sofre? Não, a solução é essa. Mas sabe-se lá qual é o tamanho da dor, a bagagem que carrega aquela criatura. Aquela mesma criatura pode olhar para mim e falar: mas por que você sofre? Por isso? Isso eu tiro de letra. Cada um de nós carregamos as nossas dores e os nossos sofrimentos. E Jesus nos convida: vinde a mim e eu vos aliviarei. Não importa o tamanho, o motivo das nossas dores, elas são importantes para nós. E se ela é importante para nós, ela é importante para Deus. A corrigenda se faz através do trabalho, da identificação. Então, todos derramaram lágrimas com esperança, com fé. Prantearam? Sim. Choraram, sim. Mas seguiram o caminho de Jesus. Ele plantou, ele semeou. Tantos e tantos sofreram
mas anunciaram a boa nova. O exemplo, o exercício daquilo que representava as suas ações, como adentrar ao circo, olhar aquela multidão, passar por aqueles corredores sombrios a cantar, a exaltar o Mestre, a elevar-se a Deus, era o exemplo. Era o que necessitava para se fortalecer em espírito. Era a esperança do convite de Jesus. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Padeceram, morreram enquanto carne, mas leais na confiança suprema. Não havia restrição ao entendimento do chamado de Jesus, à promessa do reino dos céus, à necessidade do amor ao próximo, à elevação do amor a Deus. Portanto, a confiança e a esperança que as nossas dores serão aliviadas por este grande amigo, Jesus. Então, todos eles estavam em Jesus. E eu relato isso para que nós pensemos, não é estar com Jesus, não é estar à frente com Jesus, e nem é estar atrás seguindo Jesus, é estar em Jesus, é se envolver, é ter confiança, é ter fé, é acreditar, é ter esperança naquilo que Ele nos relatou, naquilo que Ele nos deixou, naquele momento de luz e de alegria, em que não eximiu aqueles vultos de amor que tinham para com Jesus das suas lágrimas, porque cada um conforme as suas obras. Mas eu tenho a fé e a esperança que aquilo que eu carrego será aliviado. Resignação, fé e esperança. Mas se todos eles passaram por aqueles momentos, estiveram em Jesus, o que é necessário então a nós que hoje aqui nos encontramos 2000 anos depois, também sofridos? E quando eu falo nós, não vamos nos restringir ao egoísmo das nossas dores. Quando eu falo nós temos próximos, mais próximos que sofrem. Nós temos vizinhos que sofrem. Nós temos outros irmãos que sofrem e que necessitam tanto quanto nós. O que é necessário fazer então para que fiquemos pelo menos à vizinhança do Mestre com interesse maior no bem de receber essas benesses? O que precisamos fazer? Vamos relembrar o início da minha fala, quando Jesus diz, vinde a mim, Ele nos induz à ação. Porque Ele foi ação de amor para com o próximo. Então, se faz necessário que marchemos ao encontro dele, com fé. Porque nós criamos, como vimos no começo, algumas barreiras que nos impedem. Ah, mas isso não acontece comigo. Não, mas nós criamos. Determinadas ações nossas nos distanciam dos benfeitores. Determinados pensamentos ao qual cedemos, acontece de maneira a nos afastar. Alguns pendores ou quereres. Não amar ao próximo como eu me amo. Porque muitas das vezes nós dizemos, estou amando, mas estamos. Conhecemos já, sentimos a amplitude de amar incondicionalmente. Então nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Se faz necessário que, como os demais, ao adentrar aos circos das nossas dores, enfrentar os nossos leões, assistidos pelas plateias que encontram ao nosso lado, que adentremos com fé, com esperança, com vontade de viver, confiança nos atributos do Pai, justiça, bondade e misericórdia. Esse passo ninguém poderá fazer por nós. Necessitamos erguer a fronte, olhar ao alto e caminhar. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu trouxe uma historinha
relatada nesse caso por Marcos, no capítulo 2, versículo 4, quando um paralítico descobriu, pelos murmurinhos que acontecia naquelas aldeias em Cafarnaum, que Jesus, o mestre, que curava, estava ali. E ele não tinha como ir. Paralítico, só andava sobre uma maca, e ele conseguiu então a bondosa ajuda de 4 amigos, que o carregaram até a casa onde Jesus estava. Só que chegando lá, a multidão se fazia em voltas e à porta. Agora imaginemos 4 pessoas, uma maca e um homem. Ele não conseguia chegar próximo de Jesus. Ele não tinha como chegar próximo de Jesus, porque todos estavam aflitos e necessitados. E por que eles estavam ali todos? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E ele precisava chegar próximo. E o que foi feito? Eles subiram ao telhado, abriram uma clareira, destelharam, e os 4 desceram esse pobre homem aonde se encontrava Jesus. Jesus, o vendo, praticou da sua caridade, do seu amor incondicional, o curando no momento daquela enfermidade, porque pronto ele estava para ser curado. Mas ele teria chegado sozinho? Não, ele tinha impossibilidades. Era a sua barreira. Lembra do começo da nossa conversa? Quais são as nossas barreiras que nós impomos? A dele era não andar. Então ele necessitou da ajuda daqueles que, por amor e caridade, também aceitaram conduzi-lo até Jesus. Porque eles tinham fé e esperança. E amavam ao próximo. E se juntaram para levar. E aí vem outra pergunta, mas será que ele não foi levado à força? Não pode ser. Senão, 4 não o ajudaria. Então ele quis ir. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então nessa simples história, muito simplificada e contada por essa pessoa que vos fala de maneira pálida, singela, mas é uma mensagem forte, porque esta criatura, ele foi a Jesus, independente de todas as suas dificuldades. Dificuldades que eram quase intransponíveis, mas ele chegou, assim como tantos outros que assim chegaram até Jesus. Exemplos como a mulher, a hemorroíça, aquela que por 12 anos tinha um fluxo sanguíneo constante, mas ela precisava se curar, ela já tinha passado por todas as alternativas daquele momento, tudo que poderia ser feito por ela, e conta-nos os evangelistas que todos os seus recursos foram aplicados, e todos aqueles a quem ela recorreu, a medicina da época, não conseguiram sará-la. E sabemos todos nós que a mulher, no período de outrora, na cultura judaica, e ainda com fluxo sanguíneo, era considerado uma criatura impura. Sequer o convívio poderia ser ali. Imagine ir à rua, quando Jesus passava, envoltos por uma multidão, e ela chegar ali, e com certeza todos a conheciam, porque era um caso complicado, e ela arriscou, podendo sofrer seríssimas penas pela lei da época, podendo, dependendo do caso, até pagar com a própria vida. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E ela foi. E precisou apenas tocar as vestes do mestre, conforme nos contam os evangelistas. Para que o mestre percebesse que dele saiu uma virtude. Saiu
vibrações, e ela se curou. Caso também de Jairo, que ao ver sua filha em estágio de perecer, correu até Jesus. Foi lá interceder pela sua filha que estava moribunda. Não estava morta, estava moribunda. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E Jesus o acompanhou e adentrou a sua casa. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ou um caso ainda mais, digamos assim, singelo, mas que nos chama muito a atenção. O caso do centurião, que foi interceder por um servo, um empregado. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E ele foi até Jesus e recebeu a benesse da cura, porque aquilo que ele pedia, ao qual ele foi buscar, vinde a mim, e ele foi, com a sua humildade, se representando indigno de que entreis em minha morada, e lá estava. Então é nesse contexto esse convite de Jesus. Nós precisamos ir, nós precisamos nos espelhar nesse paralítico que, apesar de todas as dificuldades que nós possamos impor a todos nós, se dirige ao alto, sobe os telhados das dificuldades e, com o amparo desses amigos que nos circundarão, sejam os terrenos, sejam os espirituais, porque a nossa vontade é ir a Jesus, porque ele disse, vinde a mim, receberemos forças para prosseguir, se assim o quisermos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas e se nossas forças já estiverem escassas? Se já estivermos tristes, se elas já estiverem se esvaindo, tenhamos fé e esperança como antigamente. Lembremos do nosso passado. Nós já estivemos por lá. Nossos irmãos já passaram, sofreram, mas a vida terrena é passageira. Nós precisamos buscar em Jesus, porque Ele é o caminho. Quer chegar a Deus? Ele ainda disse, olha, como dissesse a todos nós, eu assumo a responsabilidade, eu te levo até lá, eu sei o caminho, eu sei qual é a porta. Vem comigo, vinde a mim. Então tenhamos esperanças como antigamente, porque mesmo que nós cheguemos cansados de tanto experimentar chegar, por amor a Jesus, essa batalha contínua de a Ele chegar, todos esses esforços se transformarão em fortaleza para que tenhamos a nossa salvação, a retirada das nossas dores, através dos nossos esforços, que nos compete a nós caminharmos. Porque Jesus falou a cada um, vinde a mim, e eu vos aliviarei. E desta forma, esse grande divino amigo, esse pastor vigilante, ele prometeu que nenhuma das ovelhas estará perdida. Nenhum de nós ficaremos sofrendo eternamente, porque isso seria uma injustiça e uma falta de misericórdia. É um pai que não é bom deixar um filho sofrendo. Ou qual pai ou mãe se compraz em ver um filho sofrer? Ou como Jesus disse, qual filho que pede um pão recebe uma pedra? Que pede um peixe recebe uma serpente? Não. O pai não faz isso, mas nós precisamos ir, e Ele aqui está a nos esperar, a nos conduzir. Mas nós precisamos reconhecer as nossas obrigações, fazer a nossa parte se tornar verdade e realidade. E agora? Por que te detens? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Paulo, em conversa com Ananias, logo depois, enquanto Saulo, adentrando a Damasco, ainda à caça daquele cristão, e a conversa amiga após a orientação
para que ele adentrasse a Damasco, e lá ele seria auxiliado, e ele recebe esse auxílio. E Ananias, após conversa amiga com ele, fala para Paulo: e agora? Por que te detens? E agora? Por que nós nos detemos? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Essa interrogação, nós temos que pensar, porque todos nós já recebemos o convite. Todos nós, há 2000 anos, esse convite está em nossos bolsos, em nossos corações. Porque inumeráveis os benefícios que o Evangelho já nos traz, apesar de recebermos todos eles, ainda nos prendemos a queixas. Ainda criamos nossas barreiras. E um aleijado, um paralítico sobe às alturas e desce aos braços de Jesus. E nós continuamos com queixas, tendo dó de nós mesmos. Mas se essas lágrimas de dores ainda nascerem de uma dor sincera e construtiva, elas ainda são filtros para todos nós, nos elevando aos planos divinos, porque são dores ao qual nós temos que realmente passar, mas são os nossos remédios. Porém, se assim não vermos, não procedermos, elas se tornam realmente venenos para todos nós, porque criamos esse rancor daquilo que trazemos em vibrações para nós mesmos, até maldizendo a bondade do Pai. Deus é bom, justo e misericordioso. Que lembremos disso, porque é muito bom, como nós começamos a nossa conversa, de um ombro amigo dizendo, vinde a mim, de uma criança saltando aos seus braços quando diz, vinde a mim, quando um filho atende o nosso pedido, vinde a mim, quando nós, filhos, atendemos ao pedido do Pai, vinde a mim. É muito doce o Mestre nos dizendo, vinde a mim. Mas, para que possamos realmente pensar, e para falar a verdade, já conseguem ir? Nós conseguimos ir? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Obrigado a todos pela oportunidade da reflexão. Esperando que todos nós, ao sairmos daqui, continuemos com um convite em nosso coração. Jesus está pronto, de braços abertos. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.